Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso curso sobre os 10 mandamentos. Estamos no 5º mandamento, não matar. E gostaríamos de falar aquilo que é o assunto próprio, né, do não matar, o homicídio, né, propriamente dito. Ou seja, essa realidade de que você pode ser um assassino, você pode matar uma pessoa. E quando é que isto é pecado grave e quando é que existem exceções? Por quê? Porque é importante a gente recordar que o princípio absoluto e inegociável desse mandamento é o seguinte: não matar o inocente. Então quer dizer que tem aqui uma cláusula, o inocente. Ou seja, então é possível fazer algo com o injusto agressor. Nesse caso aqui, é aquilo que nós chamamos de legítima e proporcionada defesa, né? Ou seja, eu posso me defender diante de um injusto agressor. Esse é o princípio que eu gostaria de colocar aqui logo no início, né, dessa aula, mas para a gente aprofundar de verdade, precisamos fazer uma breve reflexão a respeito do valor da vida humana. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde essas coisas já não são mais claras, né? As coisas estão ficando um pouco confusas. Deixa eu contar para você, sei lá, vamos pegar um episódio que aconteceu na minha vida de padre. Eu era padre jovem, né, recém-ordenado, fui ordenado com 24 anos, e aí um mês depois da minha ordenação, né, fui ordenado em junho, em julho eu já estava na Alemanha para substituir um pároco, né, e fiquei ali naquela paróquia 2 meses, trabalhando durante as férias, como pároco substituto, e fiz amizade com o chefe dos coroinhas, né. O chefe dos coroinhas tinha mais ou menos a minha idade, eu acho que ele era até um pouco mais velho do que eu. Eu tinha 24 anos, acho que ele tinha 25, né? Já formado, trabalhava, etc. E ele contava como ele costumava levar os coroinhas para passear, etc. E como ele tinha uma sensibilidade ecológica. Ou seja, quando ele levava os coroinhas para passear, ele não gostava de ver os coroinhas fazendo crueldades com os animais. Quando os coroinhas matavam formigas de propósito, ou iam contra os insetos, ou faziam malvadezas, jogando pedras em esquilos, essas coisas. Muito bem. E eu achei aquilo, né, interessante, sensível, né, ecológico, maravilha. E conversa vai, conversa vem, lá pelas tantas, eu descubro que o rapaz, chefe dos coroinhas, era a favor do aborto. Mas como assim? Você não pode matar formiga, mas pode matar seres humanos no ventre da mãe. Ah, e outra coisa, e ainda era vegetariano. Vegetariano. Eu me lembro da cena em que eu estava lá cozinhando na casa paroquial, né, fritando um bife, e ele, assim, completamente horrorizado com aquela cena, fechando o nariz, sentindo o cheiro da carne, achando aquilo muito ruim, horroroso. Quer dizer, mas o rapaz é a favor do aborto. Então ele tem pena da vaquinha. Mas os seres humanos, né, é um direito. Então vejam como as coisas estão loucas, né? E isso daí não é somente, sei lá, um alemão lá na civilização europeia que é tão moderna. Não, isso aqui é entre nós. Eu me lembro uma pessoa da minha família, em que a pessoa estava lá, com o celular na mão, me mostrando vídeos, né, de crueldade. Assim, vídeos reais em que seres humanos estavam sofrendo de verdade. Acidentes, coisas assim, e a pessoa dando gargalhada, né? Dando gargalhada, porque os seres humanos estavam lá sofrendo. Essa mesma pessoa, ato contínuo, um belo dia, estava no carro comigo,
no banco do passageiro, eu dirigindo, e nós vimos na estrada um cachorro atropelado. E a pessoa começou a chorar, de compaixão do cachorro. Quer dizer, a total insensibilidade com o sofrimento humano e a compaixão com o sofrimento dos animais. Então, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Bom, primeira coisa, vamos entender como é que isso tudo nasceu. Bom, nasceu do fato seguinte, vejam, quando Deus criou as coisas, Ele criou as coisas numa ordem, né? Ou seja, Deus, Criador do céu e da terra, Ele criou o homem para amá-lo e servi-lo. E aí Ele disse para o homem, crescei e multiplicai-vos e dominai a terra. Então existe um domínio do homem sobre a criação. O homem, então, submetido a Deus, submete a criação. Essa aqui é a lógica das coisas, é assim que Deus fez. Portanto, nós temos que ter uma consciência ecológica, sim, nós temos que ter sensibilidade para com o sofrimento dos animais, sim, e o que freia o ser humano para que ele não destrua a criação é exatamente a submissão dele a Deus. O fato de que o homem recebeu de Deus a criação e ele é o cuidador desse dom recebido de Deus. Não é? Então, por exemplo, nós podemos matar os animais? Porque muita gente fica confundida com relação ao mandamento. Não matarás. Ah, então não pode matar os animais? Não. Não matarás os seres humanos. Os animais podem ser mortos porque eles estão a nosso serviço. Né? Então, eu posso matar os animais para a nossa alimentação. Isso é possível. Agora, por causa da dignidade do homem, nós não devemos e não podemos matar os animais com crueldade. Nós não podemos ser cruéis com os animais. A crueldade para com os animais, ela não é justificada, ela não deve acontecer exatamente porque nós, seres humanos, somos dignos. E é indigno do homem que ele seja cruel com um animal e não se compadeça com um ser inferior. Então, é a nossa dignidade que justifica a nossa compaixão para com os animais. Então, de fato, nós temos que ter compaixão com os animais. Mas por quê? Eu tenho que ter compaixão com os animais porque não é digno de mim. Eu, ser humano, que veja um ser inferior sofrer e me regozije com isso. Mas é possível, sim, não é? Matar os animais para alimentação. É possível, sim, sacrificar animais. Não existe problema de eutanásia, né? com animais. Né? O animal está com câncer, está sofrendo, está agonizando, ele pode ser sacrificado. Por quê? Porque é a vida do animal sobre o qual nós temos domínio. Nós podemos exercer domínio sobre a vida do animal. O que você não pode é exercer domínio sobre a vida humana. Nós não temos domínio sobre a vida humana, então eu não posso tirar a vida humana. Agora, quando é, então, que se justifica tirar a vida humana? Quando eu, em legítima e proporcionada defesa, me oponho ao injusto agressor. Vamos agora explicar isso daqui. O que é legítima defesa? Legítima defesa é o seguinte. Vou dar um exemplo errado. Chega, eu estou andando na rua, de repente um trombadinha, um moleque no meio da rua com um canivete na mão, né? Chega e diz, entrega aí o celular. E essa pessoa, por acaso, tem licença para andar armada, né? A pessoa vai, saca o revólver, dá um tiro no menino e mata. Olha aí, legítima defesa. Bom, não sei se foi legítima, mas proporcionada ela não foi. Ou seja, porque não tem proporção. Está errado. Você pecou. Porque não tem proporção entre o seu celular e a vida do menino. Ou seja, para você salvar o seu celular, você tira a vida do outro.
Está errado. Para que a defesa seja legítima, ela precisa ser proporcionada. Tem que ter proporção entre o bem que está sendo perdido e o mal que eu estou infligindo no outro. Então, vamos mudar a situação e colocar agora um exemplo claro de legítima defesa. Não é? Eu estou na minha casa e então um assaltante, agressor, assassino, armado, né, com arma de fogo, ele está mantendo lá reféns, minha mulher e meus filhos. Não é? Então, quando ele vai então puxar o gatilho e vai matar minha mulher e meus filhos, eu então reajo e mato o injusto agressor. Bom, isso é legítimo e proporcional à defesa, porque eu tinha de um lado a vida da minha mulher e dos meus filhos e a vida do injusto agressor. Ora, para salvar a vida da minha mulher e dos meus filhos, eu infelizmente, tive que infligir a morte a ele. Não queria que ele morresse, mas não tinha outra alternativa. Então, houve legítima e proporcionada defesa. Então, não sei se ficou claro aquilo que é, né, a legítima e proporcionada defesa. Então, o princípio do mandamento é não matar o inocente. Né? Mas eu posso, por legítima e proporcionada defesa, tirar a vida do injusto agressor. Isso justifica, por exemplo, as guerras. Né? Quando uma nação inimiga injustamente invade o território do nosso país, então eu tenho, né, não somente o direito, eu tenho o dever de proteger o meu país através de uma legítima e proporcionada defesa, que seria uma guerra justa. A guerra justa de colocar para fora esses invasores. Né? Então, as coisas são assim. Né? Dito isto, né, a gente vê aqui que existe, dentro da realidade do não matar, essa verdade que tem aqui uma realidade chamada justiça. Né? Ou seja, o injusto agressor. Né? Então, não cometer injustiças com relação a isso tudo. Mas não existe somente o matar as pessoas fisicamente. Existe o matar as pessoas no meu coração. E aqui é que está o problema. Né? A maior parte de nós jamais vai estar numa situação em que nós estamos obrigados a matar uma pessoa fisicamente. Né? Agressão física, etc. e tal, essas coisas. A maior parte das pessoas não entra nesse tipo de problema. Mas quando alguém faz uma injustiça para comigo, eu posso então pecar contra a benevolência. Vejam, vamos recordar que os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo como a mim mesmo. Então quer dizer o seguinte, por exemplo, uma pessoa vai e me agride. Né? Sei lá, vamos pegar uma coisa assim, banal. Alguém faz uma barbeiragem no trânsito e coloca a minha vida em risco e a vida de outras pessoas. Eu fico extremamente irritado com aquela situação no trânsito. Pois bem, então, dentro do meu coração, eu vou pensando na vingança para com aquela pessoa. Né? E vou confabulando. Eu depois na prática não vou fazer nada, mas no meu coração eu desejo que ela sofra um desastre, que ela seja punida, que ela então pague, né, com a morte, ou então, pior ainda, vá para o inferno por aquilo que ela me fez. Bom, ao fazer isso, você está pecando contra a benevolência. Tá? Por quê? Porque nós não temos o direito de desejar o mal para outra pessoa. Eu posso desejar a reparação de uma injustiça. Ok? A pessoa me roubou, eu posso desejar a reparação.
a pessoa, sei lá, matou um membro da minha família, eu posso desejar que ele seja pego pela polícia, punido, e seja preso e pague na cadeia. Não é isso? Eu posso desejar isso daí. Mas isso daí é desejar a reparação de uma injustiça cometida. Porém, quando eu começo a desejar que a pessoa perca o céu e mereça o inferno, aí você está pecando gravemente. Porque o céu é uma realidade que quando você não deseja para os outros, é você quem perde. O inferno é assim. Quando você deseja o inferno para os outros, é você quem está indo. Então é necessário que a gente entenda que, no fundo, quando nós queremos uma reparação de justiça, nós queremos isso pelo bem. Né? Eu posso querer o bem de uma pessoa, mesmo que seja uma punição. Como, por exemplo, sei lá, eu vejo uma pessoa fazendo crueldades. Vamos supor, faz de conta que o Hitler estivesse vivo. Eu poderia desejar, sem cometer pecado, que o Hitler fosse castigado por Deus, de tal forma que ele, recebendo aqueles castigos clementes de Deus, se convertesse antes de morrer e se salvasse. Né? Poderia desejar isso, um castigo para que ele se convertesse. Mas eu não posso querer que a pessoa seja condenada para o inferno. Né? Até mesmo numa guerra em que eu sou, pela situação em que estou vivendo, obrigado a tirar a vida da outra pessoa, eu devo no meu coração desejar que aquela pessoa se salve. Né? Que ela esteja em estado de graça e se salve, que se arrependa no último momento. Porque o inferno nós não podemos desejar a ninguém. Tá bom? Então, essa é a realidade da benevolência. Eu posso querer um justo castigo, eu posso querer uma justa reparação, mas ao mesmo tempo eu não posso querer o mal. E o mal maior que eu desejo para alguma pessoa é o inferno. Isso eu não posso fazer. Ao mesmo tempo, é importante também a gente notar que, apesar desta realidade da justiça que nós podemos desejar, nós temos que moderar também o nosso desejo de vingança. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, São Paulo cita uma passagem da Escritura em que Deus diz assim: a mim cabe a vingança. Ou seja, que a vingança é uma realidade que, no fundo, quem vai fazer é Deus. E a justiça perfeita, a justiça definitiva e eterna, vai ser Deus quem vai fazer no juízo final. Quantas e quantas pessoas boas morreram com má fama e no juízo final serão mostradas para todos na sua glória no céu com pessoas boas. Quantas e quantas pessoas morreram com boa fama e eram más, e elas então serão mostradas em toda a sua malícia e toda a sua maldade e condenadas ao inferno. Né? Ou seja, no juízo final, Deus irá pedir contas de tudo aquilo que foi feito. Aqueles que pediram misericórdia e alcançaram misericórdia serão perdoados. Aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus serão condenados eternamente. E ali então vai acontecer a justiça. Enquanto a justiça aqui nesse mundo, ela é sempre frágil. Por quê? Porque nós não somente somos injustiçados, mas nós cometemos também injustiça para com o outro. É uma ilusão a gente querer agora que haja a justiça perfeita aqui na Terra. O que você termina criando é o inferno. Não é? Eu me lembro de uma cena do romance I Promessi Sposi, de Alessandro Manzoni, Os Noivos, né? Em que um noivo injustiçado, lá o Renzo, né? Ele vai procurar um advogado para fazer justiça.
e ele não tem como pagar o advogado, ele pega 2 galinhas, né, e leva as galinhas amarradas pelos pés, né, de cabeça para baixo, né, e leva ali e entrega para pagar o advogado. Quando o advogado sabe que ele está enfrentando um poderoso chefão lá da redondeza, né, ele rejeita imediatamente a causa e diz: fora daqui, eu não vou ajudar você. Diz para a empregada: devolve a galinha para ele. Devolveu as 2 galinhas e lá foi o Renzo, né, reclamando e dizendo, e ele ia gesticulando e como que inconscientemente punindo as 2 galinhas que iam se bicando mutuamente, irritadas uma com a outra, porque ele ia chacoalhando as galinhas e ele saía repetindo e falando: mas em fim das contas, tem justiça nesse mundo, existe ainda justiça nesse mundo. Pobre Renzo, iludido, que acha que tem justiça nesse mundo e enquanto clama por justiça nesse mundo faz essa grande injustiça com as 2 pobres galinhas. Vejam, quando as pessoas querem a justiça, querem uma coisa boa, mas é importante a gente olhar o quadro geral e enxergar que as coisas não são tão fáceis assim de avaliar quem é justo e quem é injusto. Você veja, por exemplo, né, imagine uma situação familiar, né, em que o marido e a mulher combinam um almoço de sábado, né? Ele pede para a mulher: olha, faz aquela comidinha lá que eu gosto, né? Aquele prato especial. Ela diz: eu vou fazer, mas você sabe, o prato tem que ir direto do fogão para a mesa. Não pode esfriar, senão não presta. Então, vamos combinar direito o horário do almoço. Que horas você vem almoçar? 11h30. Então, tá bom. Para não ter atraso, eu vou fazer o almoço 12h. Ok? Combinado? Combinado. Chega o sábado, né? O marido está todo empolgado que vai almoçar, aquela comidinha especial, etc. Chega 11h, ele começa a fechar as coisas no escritório e de repente entra pela porta dele o seu cliente mais importante. Aquele que vai ser o faturamento do semestre. E ele começa a atender o cliente, começa a negociação, etc. O tempo passa e ele não se dá conta, ele esqueceu o almoço. Quando finalmente ele chega em casa, 12h30, 1h da tarde, a mulher está com aquele bico, com a cara fechada, com raiva dele, dizendo: que horas foi que nós combinamos que você chegaria? Que horas foi? Ele disse que chegaria 11h30. Ele não chegou 11h30. Pergunto: quem está com a razão? Ela. A reivindicação dela é justa. Aí ele vai e diz para ela: eu sei, mas acontece que na hora que eu estava saindo, chegou o meu melhor cliente. E se eu não atender esse cliente, não vai ter dinheiro para a gente pôr comida na mesa o semestre inteiro. Então, eu tinha que atender o cliente. Ele tem razão? Sim. Mas aí ela vai e responde: mas você tinha telefone, você podia pegar o telefone e telefonar para mim e dizer: olha, bem, eu vou atrasar, chegou o cliente aqui, então não põe a comida ainda na panela. Espera um pouco, nós vamos atrasar o almoço. Ela tem razão? Sim. E aí ele responde para ela: mas eu estava no meio de uma negociação e se eu me desconcentrasse no que eu estava fazendo para pensar em almoço e pensar em telefonar para você, eu ia perder a negociação. Eu não podia agora interromper uma coisa tão importante pensando na bobagem de um almoço. Ele tem razão? Sim. E assim vai e volta esse ping-pong, em que os dois têm razões. Em que os dois têm um lado da justiça, mas se você puxar essa justiça, você vai terminar prejudicando a relação e isso vai terminar em divórcio. Então vejam que a justiça aqui nesse mundo, ela existe, mas ela é tão complexa, tão delicada, que muitas vezes o que melhor fazemos para o bem da sociedade e para o bem das nossas famílias é muitas vezes perdoar.
o que quer dizer perdoar. Quer dizer doar com intensidade. Quando eu faço as contas de uma dívida e eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, sem dúvida nenhuma, se a pessoa que me deve 4 me paga somente 3, ela está sendo injusta. E a nossa racionalidade fica lá dizendo o tempo todo, mas 2 mais 2 é 4, não é 3. Acontece que se nós formos cobrar todas as injustiças, nós iremos terminar esgaçando o tecido social e os nossos relacionamentos familiares. Então, muitas vezes, a solução é o perdão. O que é perdoar? É o seguinte, você me deve 4, você me pagou 3, mas eu dou para você 1. Eu perdoo. Eu doei para você. O justo é isso aqui. Mas eu vou fazer com que isto aqui seja justo por uma doação da minha parte. Então, o perdão, muitas vezes, ele é necessário exatamente para que a gente não leve esta mentalidade do justicialismo e da vingança até o fim. Por quê? Porque isso termina transformando o nosso convívio social no inferno. Porque inocente 100%, ninguém é. Então todo mundo tem uma dívida na história. Todos nós, para vivermos juntos, precisamos de alguma forma viver do perdão mútuo. Agora, o perdão é uma coisa difícil de se alcançar. Por quê? Porque, é claro, a sua inteligência fica o tempo todo mostrando o justo. E exatamente porque a sua inteligência fica mostrando 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, você não consegue às vezes liberar o perdão porque as paixões feridas fazem com que você se sinta injustiçado. Só que é importante o seguinte, você saber que perdoar é um ato da vontade. Nem sempre as emoções acompanham os atos da vontade. Ou seja, você perdoou uma pessoa, você liberou o perdão porque com um ato de vontade você diz, eu não vou mais cobrar 4, eu liberei, eu estou contente com 3. Mas todas as vezes que você encontra a pessoa, você lembra, ele só pagou 3. Isso é uma reação afetiva. Na sua vontade você diz, eu perdoei. Mas tem, a memória afetiva que fica esperneando. E essa é a grande dificuldade. Algumas pessoas confundem o perdão com a cura dos sentimentos. Às vezes você pode ter perdoado plenamente, você liberou o perdão, mas os sentimentos ainda estão lá confusos, agitados e você ainda tem reações. Por isso, a pessoa que tem sentimentos de raiva de uma outra pessoa, ela tem sentimentos desordenados, mas não necessariamente ela peca. É importante a gente recordar isso. Muita gente vem no confessionário dizendo assim, padre, eu pequei porque eu tive raiva da minha mulher, ou eu tive raiva da minha mãe, ou eu tive raiva do meu irmão. Aí você vai investigar e ver o seguinte, mas você alimentou esse sentimento de raiva? Aí a pessoa responde, não, padre, veio a raiva e imediatamente eu disse, eu não devia estar sentindo isso. Então você não pecou. Você não pecou, você simplesmente sentiu, você não consentiu. O pecado não está em sentir, está em consentir. Então muitas vezes nós temos sentimentos contrários a outra pessoa, por quê? Porque as nossas emoções ficam agitadas. Mas essas emoções agitadas, esses sentimentos perturbadores e raivosos, eles não são necessariamente pecado, a não ser quando você consente, alimenta, aprova, quer. Então, e pior ainda, quando você começa a agir a partir desses sentimentos, quando você começa a responder, a ferir a outra pessoa com palavras, a realizar atos de vingança e, o que é pior ainda, quando você realiza agressões físicas na outra pessoa. A agressão física, ela só é justificada quando se trata de legítima e
proporcionada defesa. Senão a coisa não tem sentido. Então é importante a gente recordar essas coisas e compreender que nesse mundo em que nós vivemos, né, nós precisamos viver a partir daquela caridade, daquele amor que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer a esse mundo. Ele veio trazer o perdão. Imaginem se existe alguém que é justo e que pode fazer justiça, é Deus. Mas ele veio a esse mundo não para fazer justiça, mas para trazer a misericórdia. Ele veio, tomou sobre si as nossas dores, se deixou atingir pelos nossos pecados, morreu na cruz dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Perdão, perdoar, esse doar intensamente. Participar desse perdão de Cristo, ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz São Paulo aos Filipenses, é um grande dom. É um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai transformando nossos corações num coração parecido com o de Cristo. Então, viver o mandamento não matarás é muito mais fácil quando nós não queremos somente não matar, mas nós queremos, ao contrário, nos doar, perdoar. Perdoar as pessoas para que verdadeiramente nós possamos viver aquilo que Jesus viveu. É claro que esse perdão, essa misericórdia, essas coisas podem ser vividas quando sou eu a única pessoa prejudicada, não é isso? Se você é chefe de família, ou você é um líder político, ou chefe de uma empresa, e a coisa vai prejudicar muitas outras pessoas, então você tem o dever de pedir a justiça, né? Mas se você pode perdoar, se é somente você que, liberando o perdão, sai prejudicado, você pode dar esse passo e fazer isso por amor a Cristo. Lembrando que Cristo me perdoou na cruz e eu quero perdoar essa pessoa. Essa pessoa não merece o meu perdão, mas o Cristo me perdoou na cruz. E eu que vivo do perdão, quero perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o perdão que nosso Senhor pede de nós. E pede de nós por quê? Porque verdadeiramente nós vivemos do perdão. Quem vive do perdão deve estar pronto para perdoar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.